Ele é a resposta definitiva para o caos do Novo Mundo, a mão direita da lei, juiz, júri e executor. Joseph Joe Dredd é um dos maiores anti-heróis dos quadrinhos e o juiz mais linha dura dos maiores quadrinhos da galáxia. Mas afinal, quem é Juiz Dredd e qual é a sua história? You ready? Yes, sir. You don't look ready. Dredd é o mais famoso, temido e respeitado juiz de rua de Mega City 1, mas para entender as origens do velho cara de pedra é preciso saber um pouco sobre Eustace Fargo. Fargo, também chamado de o Pai da Justiça, é um notável personagem do Megaverso e merece um vídeo apenas para ele. Por enquanto, o que precisamos saber é que ele foi um juiz indicado como Procurador Especial da República para Crimes Urbanos nos Estados Unidos em 2027. O seu primeiro grande projeto foi a instituição de um sistema de justiça onde o processo penal fosse reduzido drasticamente. Sim, exatamente, Fargo foi o responsável pela criação do sistema judicial que eventualmente dominaria o mundo. Fargo logo se tornou o maior símbolo dos juízes, uma imagem incorruptível, apesar de não tão real, e algo que deveria ser passado para o futuro. E é por isso que seu DNA foi escolhido para fazer parte do primeiro projeto de clones do Departamento de Justiça, em 2064. Os dois clones que receberam seu DNA foram nomeados Joseph Dredd e Rico Dredd, um sobrenome pensado em inspirar medo. Os clones tinham um processo de crescimento acelerado e saíam da incubadora depois de gestações de 16 meses, já com 5 anos de idade. A essa altura, os clones tinham memórias e conhecimentos programados, e assim que nasciam já sabiam as leis mais do que qualquer juiz de rua veterano, e com a saúde e físico superior a de qualquer outro humano. Em 2066, 2 anos após seu nascimento, Joseph Dredd tinha cerca de 10, 11 anos, ou algo assim, e junto dos outros clones era um dos melhores cadetes do Departamento de Justiça. O interessante é que apesar do Dredd ter virado o maior símbolo dos juízes depois de adulto, durante o seu tempo de treinamento ele sempre ficava em segundo lugar, com o seu irmão Rico indo melhor em todas as avaliações. Em 2068, Robert L. Buffy foi eleito presidente dos Estados Unidos, e logo começou uma guerra, invadindo outras nações por recursos naturais. Foi ele quem iniciou a guerra nuclear que transformaria a América do Norte na Terra Amaldiçoada, e condenaria o mundo a um ambiente desolado. E isso levou Dredd à sua primeira experiência como um juiz de rua. Por causa da situação de emergência com as bombas, todos os cadetes acima de 14 anos foram às ruas. Dredd e Rico, apesar da pouca idade, também foram colocados em serviço, já que eram bem preparados e eram superiores aos cadetes normais. E claro, sem dúvidas, Rico e Dredd foram muito bem como juízes de rua, e apesar de perderem um parceiro enquanto impediam crimes cometidos por soldados, os dois foram considerados bem-sucedidos e logo estariam em uma missão muito importante. Os dois irmãos foram levados para conhecer Fargo, a figura mais próxima de um pai que Dredd já teve. E Rico e Dredd estavam presentes quando Fargo aconselhou os principais nomes do Departamento de Justiça a evocar a mais antiga lei dos Estados Unidos e tirar o presidente do poder e finalmente acabar com a destruição de todo o resto do planeta. Quando as bombas finalmente pararam, um informante de dentro do escritório de Buffy contou aos juízes que o presidente tinha assassinado um opositor. O Departamento de Justiça então foi obrigado a dar um ultimato à presidência e mostrar provas de corrupção para a população, o que gerou uma revolta em toda Mega City 1. Joe então teve que participar de uma guerra. De um lado, as forças armadas, que defendiam o presidente e a democracia, e do outro lado, os juízes, que queriam tomar Washington, sentenciar o presidente e assumir o poder de vez, substituindo a democracia por um novo sistema, a autoridade inquestionável dos juízes. O juiz mais famoso da 2000 AD então passou a enfrentar bandidos do dia a dia, ameaças malucas como a Liga dos Gordos e alguns dos mais aterrorizantes vilões dos quadrinhos. Dredd tem uma longa carreira e uma trajetória estelar como juiz, se tornando o filho favorito de Mega City, a linha sagrada de Juiz Fargo e um dos personagens mais interessantes das histórias em quadrinhos. Por seus feitos e atos pelo departamento jurídico, Dredd se tornou o símbolo maior da justiça do Novo Mundo. Porém, ele nem sempre concordou com como a banda toca, o que levou o juiz a se aposentar diversas vezes, mas essa é outra história. This is no common heart. I am no common man, you fiend. I am the law!
Bom, antes da gente continuar, você sabia que a banda Anthrax tem uma música chamada I'm the Law, que é baseada no Juiz Dredd? Vale muito a pena dar uma conferida, curte aí. Dredd foi criado em 1977 por John Wagner e Carlos Ezquerra. Ambos têm raízes fortes na luta contra governos autoritários, e muitos de seus ideais e experiências acabaram transparecendo no personagem. O visual do juiz foi inspirado pelo personagem Frankenstein, do Corrida da Morte ano 2000, interpretado por David Carradine. E há uma curiosidade interessante em relação aos primeiros anos do mais famoso juiz de todos os tempos. Apesar da inspiração, não era claro qual a etnia do personagem, já que ela nunca foi especificada por Ezquerra ou por Wagner. Por isso, os desenhistas que seguiram o trabalho com a 2000 AD muitas vezes desenharam ele branco, outras vezes desenharam ele negro ou até mesmo com etnia espanhola. Mas como os quadrinhos no começo eram todos em preto e branco, ninguém notava a diferença. Foi apenas quando os quadrinhos começaram a ser coloridos que o Dredd adotou esse caminho mais caucasiano. O conceito de Juiz Dredd foi criado por John Wagner a pedido de Pat Mills para a publicação da 2000 AD. Curiosamente, Dredd era o nome de um personagem de uma história de terror criada por Mills, mas a grafia era Dredd com A. A história logo foi abandonada, mas o nome foi reaproveitado por Wagner para criar uma história de um policial autoritário e ultraviolento. A mudança de Dredd para Dredd veio depois que o subeditor Kevin Gosnell sugeriu a troca, provavelmente porque Dredd ia ou ficar nada sutil ou confundir muitos fãs do ska britânico. O conceito da criação de Dredd veio da ideia de um Dirty Harry levado ao extremo. Na época, Wagner já tinha escrito diversas histórias sobre policiais ultraviolentos, mas ele queria fazer algo no limite lógico da ideia, com um tira da pesada e com poder de julgamento instantâneo patrulhando uma Nova York futurista. O lendário Ezquerra, que infelizmente nos deixou em 2018, ficou responsável por visualizar o conceito original de Wagner. Basicamente, o que foi dado para o artista foi um pôster do Corrida Mortal e a instrução de se basear no Frankenstein. Ezquerra acrescentou armaduras, zippers e correntes, chegando próximo do visual clássico que temos hoje em dia, talvez com um capacete um pouco mais parecido com um balde, mas ainda assim bem próximo. E depois de visualizar o personagem, Ezquerra desenhou as ferramentas e Mega City 1. E nesse ponto temos que dar crédito ao Ezquerra. Sem ele, Meg 1 provavelmente não teria nem 10% da personalidade que a cidade traz nas publicações da 2000 AD. A cidade criada pelo desenhista era única e diferente. Não é à toa que o roteiro inicial teve que ser todo retrabalhado para jogar a história ainda mais no futuro, já que a visualização de Mega City criada era bem mais avançada do que Wagner tinha em mente. Com o primeiro roteiro e a arte toda pronta, Dredd estava pronto para ser lançado, mas claro, a história foi vetada pelos diretores da editora por ser muito violenta. Um novo roteiro então precisou ser escrito e desenhado. A nova história foi escrita pelo freelancer Peter Harris, com muitas revisões por parte de Pat Mills, e desenhada pelo então iniciante Mike McMahon. Quero ver você conseguir falar esse nome 5 vezes rápido. A nova história foi finalmente lançada na Prog 2, no dia 5 de março de 1977. Nesse período, Ezquerra acabou brigando com John Wagner e deixou a 2000 AD, porque a primeira história do Dredd não era a que ele tinha desenhado, pelo menos é o que ele contava. Já John Wagner declarou que quando a história teve que ser refeita, Ezquerra já tinha saído da editora por causa de um contrato mais interessante com a Battle. Mas o desenhista voltaria para a publicação, desenhando algumas das mais conhecidas histórias do Juiz Dredd, incluindo épicos como a Guerra dos Robôs, a Guerra do Apocalipse e a saga Necrópolis. Desde a sua publicação, Dredd continua um personagem querido e popular, principalmente no Reino Unido, já que no Brasil a licença está com a Mythos, que está sempre lançando trabalhos incríveis com o personagem. E essa é a origem do grande Juiz Dredd, tanto dentro do Megaverso quanto na vida real. Espero que tenham gostado e, como sempre, muito obrigado por terem assistido até o final. Se você chegou até aqui, você é um bom cidadão do YouTube. E se for possível, continuem apoiando a causa do Central Pandora, curtindo os nossos vídeos e compartilhando o nosso conteúdo. Lembre-se de que estamos em uma importante missão de levar entretenimento sobre ficção científica a todos os universos. Até o próximo vídeo e até lá, tirem um momento para lembrar de como Carlos Ezquerra era um grande artista.